Em 1983, Nola Bushnell entra na Saint Games, antiga Vidya, e volta à indústria do videogame. Em parceria com a Midway Games, a empresa lança arcades como o Hat Trick, jogos de hóquei simples, mas com algo a mais. A parceria, entretanto, não consegue criar um nicho no mercado. Em 27 de junho, foi anunciado numa conferência à imprensa o MSX, que tinha como objetivo ser um padrão no mercado de computadores, inspirado no sucesso do VHS, que virou sinônimo de videocassete, e também ser uma máquina de entretenimento de baixo custo. Por esse motivo, tornou-se popular e muitos jogos foram produzidos para a plataforma. Na época, era comum cada fabricante ter seu próprio padrão e eles não eram compatíveis entre si. No caso do MSX, qualquer produto de diferentes fabricantes eram compatíveis, tanto em nível de software como de hardware, tal igual os atuais PCs. Enfim, o MSX era uma plataforma no sentido restrito da palavra. O MSX tinha algumas características específicas, como uma arquitetura bem planejada e facilmente expansível, sendo um dos poucos computadores realmente plug and play da história. Isto é, um periférico que funciona sem a necessidade de instalação de drivers, já que vinha embutido no próprio hardware. A primeira versão do MSX tinha como processador central o Z80 da Zilog e o processador de vídeo TMS-9918 da Texas Instruments, os mesmos do ColecoVision. Existem emuladores que fazem rodar jogos de uma plataforma em outra. Diversos fabricantes se interessaram em produzir o computador, a maioria do Japão, como a Sony, Panasonic e Casio. Mas muitas companhias estrangeiras também o produziram, como as coreanas Goldstar, atual LG, Samsung e Daewoo. Além da holandesa Philips e a americana Spectravision, o computador também foi bem popular no Brasil, e duas fabricantes nacionais lançaram o padrão em solo brasileiro, a Gradiente com seu Expert e a Sharp, dona do Hot Beat. A empresa Commodore International lança o Commodore 64, um computador relativamente barato e poderoso. Atingia uma resolução de 320 por 200 pixels e 16 cores simultâneas, performance melhor que qualquer videogame da época. Com isso, a Nintendo lança em julho, no Japão, o Family Computer, Famicom. O fato de um novo console parecer um brinquedo não é casual, pois a Nintendo tinha essa intenção quando desenvolveu. São lançadas com versões de Donkey Kong Jr. e Popeye, jogos que poderiam ser jogados por duas pessoas. Títulos de beisebol e versões de Mario Bros. Também aparecem no Famicom. A Nintendo tenta convencer a soft house a desenvolver jogos para o console. Enquanto a indústria americana de videogames passa por um momento de estagnação, o famoso crash dos videogames de 1983, os jogos lançados não tinham originalidade, causando assim queda nas vendas, fechamento de fábricas e empresas de jogos. Um grande exemplo seriam os jogos para Atari, do ET e Centipede.